Olá, eu sou Daniela Andrade, arquiteta, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre lavabos. Esses ambientes que fazem tanta diferença e são tão especiais no projeto de uma residência. Então, pessoal, para isso eu selecionei aqui do escritório diversos tipos de lavabo com materiais diferenciados, posicionamentos, iluminação, e aí a gente vai ver tudo isso por aqui agora. Vamos começar exatamente por este lavabo. Olha só como ele tem um grande diferencial com relação ao material de acabamento do piso. Para cá a gente selecionou um quartzito, que é uma pedra natural, e para as paredes um material bem delicado, que é um papel de parede com tecidos de fibras naturais. Dessa forma a gente fez um equilíbrio aí com relação à iluminação. Eu vou mostrar um pouquinho agora na planta quais são as dimensões desse lavabo e como a gente solucionou isso. Dá só uma olhadinha aqui. Então, pessoal, esse daqui é exatamente a planta daquele lavabo. A gente consegue perceber que a gente não tem um espaço muito grande. São 2,11 metros por aproximadamente 1,90 m e a gente distribuiu para cá a bacia sanitária. Por aqui, olha, a gente tem a nossa bancada. Ela tem todo um diferencial aqui com relação à iluminação e a gente trouxe então de uma forma bem especial o resultado final dessa opção de lavabo. Olha só, pessoal, peguei aqui agora a imagem para a gente ver um pouquinho como eu trabalhei esse espelho. Tá vendo que a gente tem aqui um chassi, que na verdade é uma estrutura com uma iluminação linear nas laterais. E por aqui, ó, a gente tem esse pendente que é super diferente, ele dá uma grande valorizada aqui nessa peça. Lembrando que o papel de parede, ele foi colocado nas laterais, mas a gente tem, selecionar um verdinho aqui. A gente tem esse fundo aqui com um trabalho todo em pedra natural. É uma pedra bem pequenininha, tá vendo? Ela é bem chanfradinha e ela vai dar um equilíbrio aqui, ó, com relação ao piso, que é o quartzito natural. Agora, eu selecionei um lavabo que é muito especial em vários sentidos. Olha como ele é lindo, gente. Ele é composto de laca, então a gente escolheu um tom de laca cinza para compor todos os painéis da lateral, inclusive a porta. Ele tem um quartzito ônix translúcido, fazendo essa cuba, que ela é toda estruturada e esculpida. Outro detalhe que faz desse um lavabo super especial são os espelhos. Eu utilizei espelhos com formas orgânicas, a gente colocou 3 espelhos, e aí eles fazem uma brincadeira super bacana aqui nesse fundo. E a gente tem também um pendente super especial, é uma peça assinada, que ele é todo em metais, mesclando fosco com dourado. E aí a gente entra aqui com um piso que também é em pedra natural. E assim a gente consegue ter um resultado super lindo. Eu vou explorar um pouquinho o posicionamento que a gente fez e como a gente chegou aí a esse resultado. Então, pessoal, aqui a gente consegue ver exatamente as dimensões. Olha, a gente tem 1,45 por 1,25. Num lavabo, onde a gente coloca a setorização dele de uma forma diferenciada, porque aqui, ó, logo quando você tem o acesso através da porta, você vai visualizar toda aquela bancada no ônix e a parte aqui da bacia sanitária ficou posicionada exatamente por aqui. O próximo lavabo que a gente vai ver é um lavabo de uma casa de praia. Então eu trouxe todas essas características de materiais mais naturais para a gente inserir nesse lavabo. A gente tem um detalhe nele que é o mais especial de todos, que diz respeito à cuba. A gente fez uma cuba única, ela foi esculpida numa pedra. Dá uma olhadinha como ele fica incrível e muito personalizado. Por aqui também, gente, a gente consegue perceber que o fundo desse lavabo, ele foi todo tratado com um tijolinho, também com esse aspecto bem rústico. O tamanho dele também, ó, mescla tamanhos diferentes. Quanto à iluminação, nesse caso aqui, a gente trouxe fibras naturais, porque na hora que essa iluminação acende, ela traz ali um aspecto ainda mais intimista para esse lavabo. A bancada é de madeira natural e o formato também é irregular. Vou trazer um pouquinho aqui agora a planta, que a gente vai conseguir perceber um pouquinho das dimensões e como eu fiz a utilização de todos esses materiais. Então, na hora que a gente vem aqui para a planta, a gente pensa
nas dimensões gerais do lavabo. A gente fez aqui um projeto executivo considerando aqui, ó, essa curvatura, mas eu pedi para que essa bancada ela fosse numa peça natural. Então pode ser que haja alguma variação aqui nessa forma. Como sempre, a gente posiciona a parte do lavatório bem de frente. Então aqui, ó, a gente tem a porta e a bacia sanitária, nesse caso, ficou nessa posição. Esse lavabo que eu selecionei agora é extremamente charmoso e diferenciado. Ele tem uma dimensão mais alongada, porque são 2,5 metros, e a gente consegue ver aqui através das imagens como eu trabalhei muito bem todo o posicionamento desses materiais. O maior destaque dele, sem dúvida nenhuma, está ali, ó, nessa posição da bancada que ela pega de parede a parede, ou seja, é uma bancada que a gente tem 2,5 metros, ela tá toda num quartzito natural, ela é de cuba esculpida, e aí a gente consegue ter aqui um material de forma assimétrica, que é um painel ripado de madeira. E aí esse painel ripado de madeira, ele pega ali, ó, na parte da bacia, ele vira aqui. A gente consegue, através dessa imagem, perceber um pouquinho como são os níveis dessa cuba esculpida. Ele tem um espaço incrível para a colocação de uma bandeja lateral, onde a gente coloca ali todo o apoio de lavabo. Na outra parede a gente colocou somente uma textura, e ele tem um espelho que faz um formato também, ó, arredondado. Ele é segmentado aqui na altura, e eu coloquei também o espelho que passa de piso a teto por trás da bancada, fazendo aí todo um charme. Vou mostrar um pouquinho como é que a gente posicionou isso tudo aqui na planta desse lavabo. Dá só uma olhadinha nessa dimensão. Nesse caso aqui, o lavabo é bastante generoso, 1,40 m por 2,5 metros, ou seja, a gente trabalhou esse lavabo de forma linear. É bem interessante também o detalhamento dessa cuba, que é uma cuba toda esculpida, olha só. Ela entra aqui, ó, no lavabo com essa torneira que ficou posicionada de lado, e a gente traz também todo um charme para um posicionamento de uma arandela que está exatamente por aqui. O que eu mais amo em fazer lavabos é que a gente tem múltiplas possibilidades. Nesse caso aqui, a gente fez um lavabo com contraste, um material realmente bastante forte, e a gente vê o resultado desse lavabo quando a gente olha para essa imagem. Essa bancada é uma bancada toda numa pedra preta, também esculpida, mas aqui a gente utilizou o material do fundo com um 3D em alto relevo, e a gente já tem aqui uma mescla de 2 materiais. Além de ter o alto relevo, a gente tem as lâminazinhas metálicas. O espelho também é um elemento de bastante destaque, porque ele tem a iluminação percorrendo todo o seu perímetro e ele tem um formato arredondado. Um destaque também que a gente não pode deixar de falar para esse lavabo é dessa bacia, que ela é toda preta, os metais estão no dourado, e olha que legal, em contraste com tudo isso aí, a gente utilizou um piso com réguas de madeira. A gente vai dar uma olhadinha aqui agora na setorização desse lavabo e como a gente colocou uma porta-eclisse que fez toda a diferença quando a gente tem uma dimensão menor. Dá só uma olhadinha aqui. Quando a gente olha a planta técnica, a gente percebe alguns detalhes sobre o posicionamento. Aqui, ó, a gente tem essa porta-eclisse que ela entra aqui, fazendo esse movimento, e aí a gente consegue perceber também, ó, através da imagem, o trabalho da proporção que a gente trouxe aqui para todo esse lavabo, porque aqui a gente tem a nossa bacia, essa cuba esculpida, ela preenche aqui toda essa parte, e nas laterais a gente trabalhou com um revestimento mais neutro para que a gente pudesse realçar esse fundo. Agora eu selecionei um lavabo super descolado, diferente de todos os outros que eu já mostrei por aqui. É um lavabo jovem, um lavabo leve. Olha só a imagem que a gente tem. Quais são as principais características que a gente utilizou aqui nesse caso? A gente tem uma cuba com um material que é o branco siena, ou seja, geralmente é um material que tem um valor bem bacana de mercado, mas a gente inseriu aqui, ó, toda uma estrutura de metalon na parte de baixo desse lavabo que trouxe aí um movimento bem interessante para ele. O reguado que está no piso e vira também aqui no fundo, ele faz parte de uma linha de porcelanatos, ou seja, a gente consegue ter um material muito resistente com aspecto de madeira. Todo o restante foi utilizado com uma cerâmica também bastante simples, que é uma cerâmica que a gente chama de branco padrão,
E aí a gente utilizou ali, ó, umas prateleirazinhas também para fazer um complemento nesse lavabo, que elas trazem a mesma linguagem visual que a gente utilizou na parte inferior. Com relação aos metais, a gente escolheu uma cuba de louça, a tonalidade dos metais é uma tonalidade padrão, então a gente conseguiu aqui com um custo bem reduzido fazer um lavabo super descolado. Um jardim natural dentro de um lavabo. Aqui no escritório a gente ama utilizar plantas naturais e nesse caso aqui a gente conseguiu fazer um lavabo muito diferenciado, colocando todo o fundo da bancada do espelho em plantas naturais. Olha que lindo ficou o resultado. É claro que para um caso desses a gente faz uma previsão técnica onde essas plantas elas têm, a manutenção delas é feita de uma forma que é automatizada, mas aqui a gente trouxe leveza para as laterais, fazendo com que esse jardim fosse o destaque. A gente observa aqui também a cuba esculpida, ela tem um formato bem diferenciado aí, trazendo a torneira para a lateral. E aqui a gente tem uma pedra natural nessa parede. Alguns projetos a gente recebe o banheiro pronto que vem da construtora. E aí a gente quer fazer um charme diferenciado, um toque personalizado. E nesse caso aqui a gente conseguiu isso de uma forma bem bacana, mantendo esses materiais que foram entregues pela construtora. Dá só uma olhadinha em como a gente teve um resultado incrível nesse caso. Aqui a gente tem o granito, a cuba e os metais originais do apartamento, mas a gente trouxe aqui, ó, um revestimento 3D diferenciado para esse fundo. A gente propôs aqui todo esse espelho pegando no fundo do lavabo, uma iluminação diferenciada e o mais bacana foi esse armário, onde ele traz, além de um conforto aqui para o usuário desse apartamento, da gente ter os nichos posicionados ali e um ripado de duas portinhas fechadas, um charme todo especial. Vou te mostrar isso em planta para você compreender como é que a gente fez isso. Aqui a gente tem a planta desse lavabo, é um lavabo que tem dimensões de 1,20 m, tá vendo? De largura, mas no comprimento, a bancada dele tem 85 e como a gente tinha 1,05 m aqui, foi possível manter essa bacia nessa posição e exatamente por aqui, ó, a gente propôs esse armário. Desse lado aqui foi a parte onde a gente deixou os nichos livres. Nós já vimos aqui diversos tipos de lavabo e agora eu trouxe um muito diferenciado com relação ao material que a gente utilizou para fazer essa cuba esculpida. Você sabia que é possível a gente fazer uma cuba esculpida em porcelanato? É bem diferente, eu trouxe isso aqui para esse lavabo. Dá só uma olhadinha, dependendo do porcelanato que a gente escolhe, a gente tem um aspecto, inclusive, de pedras naturais. Mas nesse caso, além de ter essa inovação de fazer um porcelanato aqui para essa cuba esculpida, a gente trouxe também um detalhe que eu não sei se você consegue perceber aí do vídeo, mas a gente fez a proposta de um ripado, exatamente aqui onde a gente tem a bacia, e esse ripado, ele traz uma forma de ocultar essa janela para que a gente tenha a ventilação ali e a iluminação, porém sem que essa janela fique sendo muito percebida para quem entra no lavabo. É claro que aqui a gente utilizou outros elementos como a iluminação, metais diferenciados, e aí a gente trouxe um resultado para um lavabo que tem uma medida bem compacta, mas que trouxe um charme muito especial. Os lavabos são muito utilizados em espaços gourmet. E agora eu trouxe um que tem cores diferentes, materiais que realmente combinam aí com essa área mais descolada, mas ele ficou bem diferente de todos os outros. Dá só uma olhadinha, principalmente no posicionamento. A gente consegue observar que aqui a gente tem a parte toda do lavatório. Essa parte do lavatório ela está externa e a gente trouxe materiais também que são mais uniformes e ele tem um grânulo. Aqui a gente utilizou uma textura e uma pedra sintética, onde ela também faz toda a parte esculpida, mas a gente traz metais que são um pouco mais simplificados, mas que tem tudo a ver aqui, ó, com essa área externa. Olha só como é que essa prateleirazinha de madeira, que a gente tem aqui na parte inferior, mais rústica, juntamente com a cor mais escura, de contraste com a porta, fazem com que a característica dele fique ainda mais marcante. Vou pegar aqui agora, olha, a parte interna, depois que a gente abre aquela porta, então a gente tem uma parte mais simplificada, mas que a gente traz o mesmo material externo para cá
e aí a privacidade se dá de forma que o piso também é um piso único. E para finalizar, eu selecionei um lavabo bastante clean, com linhas retas, mas a gente utilizou aqui materiais de contraste. Dá só uma olhadinha nessa bancada, a gente utilizou um mármore natural, ou seja, ele tem todo um aspecto e um brilho diferenciado, e ele é a estrela do ambiente. Para que ele ficasse em maior destaque, o revestimento do fundo ele foi bastante discreto, e a gente fez aqui um detalhe bem lindo. Olha só, aquele toalheiro, é um toalheiro personalizado que a gente desenhou aqui no escritório e que entrou aqui, ó, muito bem, fazendo um complemento em todos os outros materiais. A gente tem também um painel de madeira que faz aqui um equilíbrio e um contraponto. Quando a gente pensa que ele está aqui, ó, na lateral da bacia e ele sobe. Então a gente faz dessa forma um pórtico. Esse pórtico ele é acompanhado de uma iluminação linear e a gente consegue ver ali no fundo um espelho e a janela desse lavabo. Nós acabamos de conhecer vários projetos de lavabos que eu desenvolvi aqui no escritório, mas agora eu quero saber aí a sua opinião. Qual desses lavabos você achou que tem mais a ver com você? E o que você gostaria de ter visto num lavabo que você não viu por aqui? Se você gostou desse vídeo, ou tem alguém que você conhece que possa amar também o conteúdo sobre lavabos, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo. E até mais!